Boa noite a todos, que a luz desse nosso amoroso Jesus esteja sobre todos nós, abençoando os nossos lares, para que juntos possamos fazer mais uma noite de prece. Estamos no canal do YouTube Casinha Belém, que ao longo já de alguns anos vem promovendo esse momento virtual, que tem unido os nossos corações, independente de onde estivermos, e assim nos auxiliando a seguir nossos tratamentos, a trazer a luz de Jesus e de Mãe Santíssima para nossos lares. Então, que tenhamos hoje uma noite abençoada de prece. Nesse primeiro momento, que antecede ao momento da leitura do Evangelho, que aguardamos a palavra da espiritualidade amiga para nós na noite de hoje, eles são momentos reflexivos que aproveitamos para ouvir vídeos, músicas e assim possamos juntos refletir a respeito dessa mensagem maior, deixada por Jesus na Terra, e que assim juntos tenhamos essa condição de trazer um ambiente favorável para podermos receber os benefícios que a espiritualidade de maneira tão generosa tem trazido para nós. Nesse primeiro momento, nós vamos assistir o primeiro vídeo, que é um vídeo de animação de desenho bíblico, que ele se refere à história do profeta Jonas. E assim nós vamos observar, através de seu exemplo de vida, as mensagens que estão nesse trecho de animação. E assim, ao longo desse primeiro momento, antes do Pai Nosso, da leitura do Evangelho, mensagem da espiritualidade amiga, vamos refletindo sobre essa palavra maior de Jesus para nós na noite de hoje. Então fiquemos nesse momento agora com um desenho bíblico sobre a história do profeta Jonas. Esse aí é o profeta Jonas. Certo dia, Deus falou com ele e o mandou ir para uma grande cidade chamada Nínive, para clamar contra ela e avisá-los de sua destruição por causa da maldade de sua gente. Jonas então se aprontou para a viagem e, por incrível que pareça, foi para a direção contrária, para fugir de Deus. Ele encontrou um navio, pagou a passagem e embarcou para viajar para o oeste, para longe do Senhor. O único problema foi que Deus mandou uma grande tempestade. Todos os marinheiros ficaram desesperados com aquela tempestade tão estranha. Por isso suspeitaram que alguém no navio fosse o responsável por ela. E para descobrir o culpado, eles fizeram um sorteio, e não deu outra. O nome de Jonas foi sorteado. Ao ser questionado, Jonas explicou que estava fugindo de Deus e pediu para que o jogassem no mar, que assim a tempestade acabaria. E com muito pesar, os marinheiros assim fizeram. Jonas foi jogado no mar e a tempestade acabou. Mas Deus ainda tinha uma surpresa final, porque ele mandou um grande peixe engolir Jonas. E por 3 dias e 3 noites ele ficou ali dentro, orando ao Senhor e dizendo que cumpriria sua promessa. E por isso Deus ordenou ao peixe que vomitasse Jonas na praia. Foi então que pela segunda vez Deus mandou Jonas ir a Nínive para anunciar que a cidade seria destruída em 40 dias. E dessa vez Jonas cumpriu sua promessa. Ele foi a Nínive anunciar a mensagem de Deus e todos os seus habitantes creram no Senhor e decidiram jejuar. Todos, desde os mais ricos até os mais pobres, passaram a vestir roupas feitas de pano grosseiro a fim de mostrar que estavam arrependidos. Inclusive o rei, que chegou a ordenar que todas as pessoas vestissem roupas feitas de pano e a proibir comida e bebida, até mesmo para os animais. Ele também ordenou que todos orassem a Deus com fervor e que abandonassem os maus caminhos. E por isso tudo, Deus decidiu não castigar a cidade. O único problema foi que Jonas não gostou nem um pouco disso e ficou muito aborrecido. Ele reclamou com Deus por ter tido todo aquele trabalho de ir a Nínive e disse que sabia que ele pouparia a cidade por ser bondoso e misericordioso, e que exatamente por isso ele fugiu da primeira vez. Logo em seguida, Jonas saiu de Nínive em direção ao leste e se sentou por um tempo para olhar para a cidade e ver se algo aconteceria com ela. Mas ele acabou caindo no sono. Então Deus fez crescer sobre ele uma planta para que fizesse uma sombra e lhe desse conforto. E Jonas ficou muito satisfeito. No entanto, no dia seguinte, Deus mandou um bicho atacar a planta e ela acabou secando. Deus também mandou um vento muito quente que fez Jonas quase desmaiar de calor. E ele ficou muito aborrecido com tudo isso, principalmente com a morte da planta, e por isso ele pediu a Deus que tirasse sua vida. Foi então que Deus explicou a Jonas que assim como ele teve pena de uma simples planta que ele nada havia feito para que crescesse, Deus também teve pena de Nínive, onde haviam tantas crianças inocentes e pessoas que não sabiam diferenciar a mão esquerda da direita. E assim termina a história do profeta Jonas.
Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz com muito carinho e com a intenção de espalhar a palavra de Deus de uma forma simples e divertida. Se vocês puderem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos, que vai ajudar muito esse projeto. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Novamente, boa noite a todos, que possamos juntos fazermos uma noite abençoada de prece. Vamos agora dar algumas orientações que são importantes para todos nós que estamos fazendo o tratamento pela Casinha Belém. Então, na noite de hoje, é importante que possamos fluidificar as nossas águas, ou seja, ao longo desse momento de prece, vamos também ser auxiliares da espiritualidade amiga, trazendo fluidificação de água, seja medicação espiritual para nós, para a nossa família, para quem assim desejarmos, e criarmos, até chegar ao momento do Pai Nosso, esse ambiente que é um ambiente que é favorável para a presença da espiritualidade amiga. Que possamos ser esses pequenos pontos de luz também como auxiliares de Jesus, de Mãe Santíssima, na medida que estamos todos nós reunidos com essa intenção maior de estarmos fazendo prece em nome de Jesus, de Mãe Santíssima. Dessa maneira, nos tornamos também auxiliares. Então, a fluidificação de nossas águas é muito importante, que possamos, a partir desse momento, colocarmos um copo com água ou uma garrafa, com água adequada para consumo, ou uma jarra com água, que a gente possa, nesse momento, no momento do Pai Nosso, pedirmos para Jesus, Mãe Santíssima, a fluidificação, ou seja, pedirmos que eles coloquem medicação espiritual para cada um de nós. Se assim desejarmos, podemos também fluidificar a água para nossos amigos, que sentimos em nosso coração que estão necessitados, precisando de medicação espiritual. Poderemos colocar uma água ou um copo específico ou uma garrafa específica e assim termos essa intenção de oferecer água para essa pessoa. Podemos também oferecer água para nossos animaizinhos, colocando água num bebedouro coletivo, que eles possam todos fazer consumo, ou então separar numa vasilha, numa garrafinha específica para aquele animalzinho que você vê que está necessitando de medicação espiritual. Então, essa medicação, ela age nos nossos corpos emocionais, no corpo físico, nos nossos corpos espirituais todos, promovendo a saúde do nosso corpo e também promovendo principalmente a saúde do nosso espírito. Também hoje é dia de fluidificação do nosso lençol, para todos que estamos fazendo sala de saúde, que recebeu orientação dos trabalhadores da casa de como proceder. Hoje é dia de fluidificar o lençol, aquele lençol que você foi orientado a deixar em separado para o seu período de tratamento. Esse período de tratamento, muitas vezes no momento do atendimento da casa, é determinada a quantidade de salas de saúde, mas o que nós temos pedido, se você sente em seu coração a necessidade de prosseguir, faça as suas salas de saúde, aguarde orientação ou entre em contato com trabalhadores da casa para podermos assim estar dando um retorno melhor a você, considerando que já estamos nas proximidades de reabertura de nossa casa presencial. Então, que possamos ficar com essa luz de Jesus bem forte em nossos corações, para que dentro em breve possamos assim ter esse momento presencial de salas de saúde, tratamento de desobsessão, atendimento espiritual, enfim, tudo que a Casinha Belém vem ao longo desses 13 anos oferecendo para a saúde e bem-estar de todos nós. Então, o dia de hoje é importante para que possamos fluidificar o nosso lençol. Esse lençol será usado no dia de quarta-feira, que é o dia da visita espiritual. Nesse dia, você poderá pegar o seu lençol fluidificado, ou seja, com esses mesmos princípios, que são semelhantes à fluidificação da nossa água. Mas no lençol, ele tem uma característica bem importante para o tratamento de saúde, pois no momento do seu sono, seus corpos espirituais são desprendidos do seu corpo físico e nesse momento é possível, com o seu lençol, trazer medicação para o seu corpo físico e também favorecer os seus corpos espirituais para que seu protetor amado, querido, possa auxiliá-lo nesse momento de tratamento de saúde.
Então, é importante que mantenha o seu lençol, né? No dia seguinte da quarta-feira, ou seja, na quinta, você possa lavá-lo, deixar ele limpinho e separado somente para o seu tratamento, que aí na próxima segunda-feira nós vamos ter a possibilidade de fluidificação tanto de água como de lençóis. Para quem faz o tratamento da desobsessão, hoje é importante para a fluidificação da água, também da desobsessão, e para o passe da desobsessão, no momento do Pai Nosso, nos colocarmos numa atitude, né, de consciência, ou seja, eu estou fazendo o tratamento da desobsessão. Então, nesse momento, eu peço a Jesus, a Mãe Santíssima, que possa me oferecer o passe da desobsessão, ficando numa atitude, né, de rezar o Pai Nosso juntos, abrir as mãos, não cruzar mãos e pés, ficar numa atitude confortável. Se porventura você está adoecido na sua saúde e assim necessita ficar deitado, que você permaneça também numa atitude que não cruze braços, pernas, para que esse fluido vital, né, que vem de Jesus e de Mãe Santíssima possa percorrer todo o seu corpo sem haver impedimentos desse fluxo. Pés e mãos cruzados acabam impedindo o fluxo energético. Então, quando nos colocamos nessa atitude mais confortável e consciente do nosso tratamento, nós temos essa possibilidade grandiosa, e Jesus sempre atende, para recebermos o passe, tanto da desobsessão como o passe espiritual. Se assim pedirmos, né? Todos nós temos essa possibilidade de recebermos no momento do Pai Nosso o passe espiritual. Então, para a desobsessão, é o passe específico da desobsessão, fluidificação da água, e no caso da desobsessão, quarta-feira é o dia da visita espiritual também. Ou seja, as entidades, né, que organizam o tratamento, acompanham o tratamento de cada um de nós, nos auxiliam juntamente com nossos protetores, com esses seres amados de luz, que nos encaminham, né, bons pensamentos, e aí orientamos que frequente o site da casa, que é o www.casinhabelém.com.br. Lá tem uma área tratamento, e nessa área específica da desobsessão temos 12 passos, que são passos de reflexão, são pré-lições, né, mensagens da espiritualidade amiga para nós, e que assim nos levam a refletir sobre a nossa vida e assim retomarmos antigos elos de amizade que foram desfeitos, né? Dando origem, portanto, ao processo obsessivo. Então, para todos nós que estamos na noite de hoje reunidos, temos a possibilidade de fazermos um grande evangelho no lar, pedindo a Jesus, a Mãe Santíssima, que nos abençoe e abençoe também aqueles irmãos que já desencarnaram, que porventura procuraram nossos lares em busca de amparo, de auxílio, e que nesse momento específico possam ser conduzidos para as colônias espirituais, pois assim lá poderão receber tratamento, amparo e amor de Jesus em seus corações. Então, que na noite de hoje possamos ter uma noite abençoada de prece. Boa noite, queridos irmãos. A nossa leitura de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida,
Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Mensagem de número 41, a regra áurea. Trecho da Bíblia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, que está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Comentário da espiritualidade. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Que tenhamos todos uma abençoada noite de prece. Vamos entrar aí no capítulo 41, conversando sobre a regra áurea. Essa regra, né, que é tão conhecida, que a gente vai ver está presente aí desde a mais alta antiguidade da humanidade, né, que perpassou várias tradições espirituais, várias religiões, mudando-se a forma em que ela é apresentada, mas com a mesma essência fundamental. Então, essa regra áurea, para falar dela, Emmanuel vai escolher um versículo singular. Ele vai escolher o versículo que está em Mateus 22, 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é uma fala de Jesus. E é interessante já começarmos aqui notando, né, um detalhe, que essa não é propriamente a fala de Jesus ou a fórmula mais associada à regra áurea. A regra áurea, digamos assim, mais conhecida, ela está lá em Mateus 7,12, que é quando Jesus então diz, né, lá no contexto do Sermão do Monte, tudo quanto, né, desejais que os homens fazei a vós, fazei vós também a eles. Ou seja, tudo que a gente desejaria que os outros nos fizessem, façamos também nós a eles. Essa é mais propriamente a chamada regra áurea, ou essa ética de reciprocidade, né? Que aqui, no caso do Evangelho, vai ter um caráter singular aí, que ela é uma proposta aqui afirmativa. A gente vai ver ao longo da mensagem, muitas vezes ela foi vista na história da humanidade com uma forma negativa, no sentido de não fazer ao outro o que não se gostaria, né, de que se fosse feito consigo. Mas o Cristo vai trazê-la para nós nesse formato positivo. Tudo aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós, façamos nós também a eles. Então, uma proposta mais proativa, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso.
Mas o que é interessante, então, notarmos é que, embora colocando aí o título A Regra Áurea, Emmanuel seleciona um outro versículo, não propriamente aquele mais associado à chamada Regra Áurea. Como a nos dizer implicitamente também que o teor, que o sentido espiritual desse versículo é o mesmo daquele da Regra Áurea. E ainda mais, né, esse versículo dando um enfoque mais específico nessa atuação do amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que depois Jesus também vai amplificar para nós essa orientação, dando-nos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vai dizer Emmanuel em uma outra mensagem que essa orientação do Cristo, ela expande ainda mais esse mandamento aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amai-vos uns aos outros como eu vos amei é ainda mais abrangente, ainda mais profundo, um amor ainda mais depurado, ainda mais sublime, porque é o amor aí sem qualquer exigência, sem qualquer expectativa. Então veja só, Emmanuel apresenta para nós uma outra forma, uma outra versão da Regra Áurea, que vai dar aqui esse enfoque mais do amor, dessa ação do amor, que vai alcançar o outro na medida em que eu desejaria esse amor também presente e expresso na minha vida a partir dos outros, né? Pelas atitudes dos outros. Então é bacana esse detalhezinho que às vezes passa desapercebido, né? Ele põe o título A Regra Áurea, era de se esperar que tivéssemos aqui a versão cristã da Regra Áurea que está em Mateus 7,12. No entanto, ele coloca Mateus 22,39, como nos mostrar essa outra versão também da Regra Áurea centrada no amor, né, na vivência do amor. E, naturalmente, todos os filhos do amor, todos os frutos, a ação amorosa, que é o que a gente vê lá. Tudo quanto desejaríamos que nos fosse feito, façamos nós também aos outros. Como? Especialmente a partir do amor, que é justamente o vínculo entre corações, né, que é o que nos faz importarmos com os outros, que é o que nos faz olharmos para os outros, que é, enfim, o que nos leva em direção ao outro para servir, para amar. Então, interessante esse detalhe. E aí Emmanuel começa dizendo, né, incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea. Então, de fato, não é novidade, digamos assim, não é uma inovação propriamente essa regra quando nós a temos ali no Evangelho, na fala de Jesus. O próprio Emmanuel vai trazer aqui para nós, né, uma série de exemplos de outros povos, de outras culturas, de outras tradições espirituais, em que nós vamos ver essa mesma ideia, com formas diferentes, né, com maneiras diferentes de ser apresentada, mas essencialmente o teor da lição, o mesmo. Um aspecto que, sim, seria interessante, e a gente vai ver pelas falas aqui, é que no Cristo, no Evangelho, a gente vai ver, isso é debatido entre os estudiosos, a versão afirmativa dessa regra áurea. Geralmente, ao longo da história, nós vemos a versão negativa, não no sentido de algo ruim, mas no sentido de não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que o outro me fizesse, né? A gente vai ver versões que giram em torno desse aspecto menos proativo, dessa versão menos proativa da chamada regra áurea. No Evangelho, nós temos a versão ativa. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Então já é um convite a sair do lugar, já é um convite a nos movimentarmos, né? Então, como eu disse, os historiadores debatem se de fato o Cristo foi o primeiro a apresentar essa versão proativa, né? Porque nós temos alguns escritos ali, por exemplo, alguns textos chamados os testamentos dos 12 patriarcas, que são textos pré-cristãos, mais ou menos contemporâneos ali, né, ao surgimento do cristianismo, textos que têm uma profunda influência cristã, inclusive vão apresentar ali uma série de textos realmente do Novo Testamento, de Paulo e de outros autores, o que leva os estudiosos a conceberem que talvez um desses textos, uma dessas falas cristãs
né, que foram inseridas nesses escritos é justamente essa versão afirmativa da regra áurea, porque se encontra lá nesses escritos essa versão afirmativa da regra áurea. Então não se sabe muito ao certo, né, se foi de fato o Cristo quem trouxe essa versão afirmativa pela primeira vez. No entanto, a ideia que a gente vai ver aqui, né, ela já estava presente em várias e várias culturas. Até mesmo um grande mestre do povo judeu, né, do povo hebreu, que é contemporâneo de Jesus, vai trazer um ensinamento muito similar a isso. Isso, inclusive, está no Talmud, que é aí um compilado, né, de estudos da Torá, muito conhecido, muito importante para os judeus. Nós temos o caso ali do rabino Hillel, que inclusive era avô de Gamaliel. Hillel foi mais ou menos contemporâneo de Jesus, provavelmente ele viveu ali até o ano 9º, o ano 10º da era cristã, né, a partir desse calendário que foi convencionado. E Hillel fazia parte de uma das duas escolas mais importantes, ele era fundador, né, de uma das duas escolas mais importantes daquele período. Nós tínhamos Shammai, a escola de Shammai, que era uma escola mais rígida, mais fechada aos gentios, por exemplo, né, mais severa em alguns aspectos. E nós tínhamos a escola de Hillel, que era mais tolerante, mais aberta aos outros povos, e que em muitos aspectos se aproximava muito das lições que mais tarde Jesus haveria de trazer também. Então, Hillel, que era avô de Gamaliel, que seria o mestre do apóstolo Paulo. Então, tem uma passagem no Talmud, que é bem conhecida, inclusive, conta-se que, certa feita, um pagão, né, um gentio, aproximou-se de Shammai e disse para ele: olha, eu queria que você me resumisse a lei, toda a lei, enquanto eu me apoio aqui em um dos meus pés apenas. Conta essa história que Shammai, então, se irritou e afastou aquele homem, né, escorraçou ele. Então ele foi a Hillel, que era conhecido aí pela sua tolerância e tudo mais, e fez a mesma proposta. Olha, enquanto eu me apoio aqui em um dos meus pés, né, por favor, resuma para mim a lei, né, toda a Torá. E Hillel então disse para ele: olha, não faça aos outros aquilo que você considera odioso para si. Essa é toda a Torá. O resto é comentário. Vá e estude. Então, basicamente, essa orientação de Hillel é a regra áurea na sua versão negativa, né? Não faça aos outros aquilo que você considera odioso ou aquilo que você não desejaria para si. Essa é toda a Torá. Nos recordamos daquele conto de Humberto de Campos, em que esse espírito, pela psicografia de Chico Xavier, retrata os últimos minutos da crucificação de Jesus. Faltando alguns minutos para Jesus voltar ao mundo espiritual, ele sente que, como se o mundo espiritual houvesse invadido aquele local. Legiões de seres angélicos começam a se aproximar da cruz. Um agrupamento enorme de espíritos iluminados começam a cantar uma música celestial, já preparando a festa do retorno do Mestre para a governadoria do planeta. Mas havia também anjos dedicados à cura. E eles vinham com substâncias e tocavam o corpo de Jesus na cruz, diminuindo a sua dor. Havia outros seres celestes encarregados de anotar o nome de todos os envolvidos naquele fenômeno para o resgate futuro. Eram os responsáveis pela justiça. Haviam anjos que consolavam Maria, João e os outros discípulos. E eis que surge um anjo solitário. Ele vinha sozinho e muito célere, muito rápido. Se dirige rapidamente a Jesus, olha nos olhos do Mestre e percebe que Jesus queria lhe dizer algo.
Ele então coloca o ouvido próximo aos lábios do mestre. E Jesus balbucia algumas palavras com esse anjo. E o anjo então sai veloz numa direção. E diz Humberto de Campos que era o anjo da caridade. E Jesus havia lhe feito um pedido. Judas acabara de suicidar-se. E ele pede ao anjo que vá atender o espírito de Judas. Depois vira para o alto e diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Existe uma famosa história sobre um lindo templo, onde todo mundo vai para tirar fotos de uma famosa estátua de mármore. Um dia, depois que o templo fechou, uma pedra do piso, que também era de mármore, perguntou à estátua: Nós viemos da mesma pedreira, fomos feitas pelo mesmo escultor. Por que você é uma estátua e eu sou um pedaço do piso? Então a estátua respondeu: Você não lembra? Você pediu para o escultor parar, porque você não queria mais sentir a dor. Eu passei por centenas de cortes, por centenas de horas, por isso eu sou uma estátua. A vida é o nosso escultor e às vezes as ferramentas que ela usa para nos esculpir nem sempre são agradáveis. Cada coisa que dá errado, cada coração partido, cada estresse e dificuldade, essas são as dificuldades que precisamos passar. O piso e a estátua, os dois são igualmente importantes,
mas algumas vezes a vida quer te moldar em algo extraordinário. Então, se você tem a sorte de passar por testes, a vida vai te machucar de vez em quando, mas aguenta firme e se mantenha em paz, sabendo que a vida está te transformando numa obra de arte. Amor e luz. Namastê. que Jesus sentiu.
E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Do livro Passos da Vida, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Bilhete da Regra Áurea. Justo que você peça felicidade. Rogue, porém, ao Senhor, igualmente, a necessária compreensão para aproveitá-la, semeando felicidade em seu caminho. Cultive o contentamento de dar. Não azede, entretanto, os seus benefícios com a exigência de gratidão. Estime a sua independência. Respeite, todavia, a liberdade dos semelhantes. Fale como julgue melhor. Ouça, porém, com apreço, a palavra do próximo, qualquer que ela seja. Considere os seus triunfos. Não desmereça, contudo, as conquistas alheias. Reconforte os irmãos em prova. Compartilhe, no entanto, igualmente, a alegria daqueles que se vejam em condições mais favoráveis que as nossas. Colabore na construção do bem, mas não crie dificuldade na obra a realizar. Perdoe os adversários. Desculpe, todavia, os amigos quando aparentemente lhe firam o coração. Exalte o bem, entretanto, não destaque o mal. Sofra as lutas naturais do caminho a percorrer. Ofereça, porém, o seu melhor sorriso, o raio de sol da sua fé, para que a sombra passageira de sua inquietação não aumente a intranquilidade dos outros. Aconselha a regra áurea. Faça ao próximo aquilo que você deseja lhe seja feito. Isso, no fundo, quer igualmente dizer que se você deseja auxílio eficiente, tanto quanto possível, dê auxílio completo aos outros sem desajudar a ninguém. Boa noite, amigo. Boa noite, amiga. Mais uma vez, que bom, podemos nos reunir nesse cantinho do YouTube, nesse espaço dedicado a nós, para que esse encontro se dê. Com muita alegria, então, iniciamos mais um momento de prece, mais um momento dessa permuta tão especial entre nós, amigos encarnados, e os desencarnados, tantos aqueles que vêm nos auxiliar, nossos protetores, nossos anjos guardiões, os espíritos amigos, queridos, familiares, como também aqueles nossos irmãos que precisam tanto do nosso apoio, do nosso auxílio, do ponto de vista do intercâmbio espiritual cotidiano, né, amados? Bem, então, iniciamos nesse momento, esse momento tão especial para nós de prece. Lembrando de que é muito importante que nós tenhamos plantas colhidas, né? Que ficarão à disposição para que a espiritualidade possa preparar essa medicação tão especial, fluídica, né? Também as nossas águas. No meu caso aqui, estou escolhendo um copo de água, mas podemos escolher uma garrafa d'água, né? E não só para nós, né? Podemos ter uma garrafa d'água para nós, para aqueles que nós sentimos que precisam dessa medicação. E de onde vem esse medicamento, né? Ele vem dessa grande reunião espiritual, desse anseio de fazer o bem e de auxiliar que nos reúne nesse momento, né? Nós juntinhos, quando eu digo nós, eu estou dizendo do plano físico, encarnado, quanto do plano espiritual, né? E principalmente aqueles espíritos amigos, né?
que vem, em nome de Jesus, preparar esse trabalho tão especial para nós. Eles então fluidificam as águas, trazendo para essas águas aquelas substâncias curativas, essas substâncias que nos auxiliarão no tratamento. Então, colocar uma garrafinha d'água, por exemplo, para alguém que está necessitado é um ato de caridade muito grande, né, amados? E assim, um ato de amor concreto, né? Não só pessoas, mas também animais, nossos animaizinhos de estimação, né? Precisam também muito desse apoio, desse amparo espiritual. Para aqueles que estão em tratamento de cura, lembramos dos lençóis para que sejam fluidificados e na quarta-feira, quando formos receber a presença da espiritualidade em nosso lar, eles encontrarão então nesses lençóis os fluidos curativos necessários para o trabalho de cura espiritual que será realizado aí no teu cantinho, na tua casa, né? Lembrando que também nesse momento recebemos o passe, né? O passe espiritual, o passe de saúde ou de cura, o passe da desobsessão, entendendo que o passe é esse momento de reunião, de transfusão energética, né? Onde nossas energias, esse campo criado por todos nós, junto à espiritualidade, propiciam essa troca, esse abastecimento de energia amorosa que nos auxiliarão muito, né? Retirando aquelas energias que não estão fazendo bem para nós, conduzindo para um outro espaço espiritual, né? Muitas vezes, amados, aquilo que faz mal para nós, ou que nos sobrecarrega, nos intoxica, porque está em excesso em nós, pode auxiliar grandemente outra pessoa, né? Às vezes o que sobra em nós é remédio para o outro. E às vezes o que está sobrando no outro é remédio para nós. Então, a equipe espiritual faz aí um trabalho muito lindo, né, de equilibração de todas essas energias, né? E também o momento do Evangelho no Lar, que é quando reunidos nós fazemos, primeiramente, a oração do Pai Nosso como vamos dizer assim, como a abertura de um portal, né? E nesse momento, então, nós podemos, junto à espiritualidade, receber todas essas benesses aí do plano espiritual, tudo isso que falamos, né? Intensifica esse trânsito. E aí, então, as palavras do Cristo, que são maravilhosas, né? Que são roteiros de luz e de amor. Amado e amada, então, nessa segunda-feira, dia seguinte da Páscoa, né? Nós ainda tocados, tomados aí por essa energia tão linda desse Cristo vivo, né? Que habita em nós sempre, né? Essa fagulha divina que adormecida permanece em nosso ser e que vive, e que nós podemos a qualquer momento incendiá-la, né? Animá-la, para que ela possa se transformar numa energia ativa, viva para os nossos dias, né? E que nós possamos, então, lembrar que o que controla, o que rege todo esse processo cabe numa palavrinha muito simples, muito linda, que se chama amor. No amor, nós estaremos dentro dessa grande lei divina, né? Nós estaremos dentro dessa máxima, por exemplo, muito trabalhada na noite de hoje, né? A lei áurea, né? Faça aos outros o que gostaria que fosse feito a você. Ou seja, ame para que você seja amado, porque ao amarmos, somos amados, né? Então, meus queridos, nós convidamos então para esse momento de prece, de oração, para a abertura desse momento tão especial em nossas casas, em nossos corações, e para que nós possamos receber, através do Evangelho, né? E no caso o Evangelho segundo o Espiritismo, porque vem uma seção, quer dizer, uma parte, né, das palavras tão preciosas do Cristo, principalmente aquelas que tratam das questões morais, éticas, né? Dessa reforma íntima tão necessária para nós. Agregado
os comentários de toda a espiritualidade, né? Que veio junto à equipe de Allan Kardec, nesse movimento tão lindo do Espiritismo, né? Que nós entendemos como consolador, né? A promessa do Cristo para consolar os nossos corações e redirecionar toda essa energia amorosa, dando a nós um caminho de luz, um caminho de realmente construirmos a nossa felicidade e a felicidade das pessoas que estão conectados a nós, né? Então nós convidamos todos a esse momento tão especial, que é o momento da prece, que é esse momento em que nós nos reunimos para pedir a presença do Cristo e de todos aqueles que vêm em nome dele, em nome de Deus em nossas vidas. Vamos juntos, amados? Então, nós convidamos a mais uma vez, nós fazemos a oração do Pai Nosso, recitando não como quem recita uma poesia somente, né? Mas como quem recita uma poesia sagrada, no sentido assim, palavras imantadas de um significado divino, ou receitas ou mantras trazidos pelo Cristo amado de Deus, para que nós possamos entender um pouco mais desse reino tão lindo de amor. E conseguimos então trilhar esse caminho tão precioso para nós. Vamos juntos, amados? Então vamos fechar os nossos olhos. O convite a fechar os olhos é que a gente possa ativar outros campos do nosso ser que não seja simplesmente da visão. Uma visão mais ampla, mais ampliada, uma visão mais espiritual, né? Vamos conectar os nossos corações, os nossos sentimentos, todos juntinhos. Vamos ofertar a esse Cristo de puro amor a nossa gratidão pela existência dele, por todo o movimento que ele fez de renúncia, de doação, deixando a nós esse caminho tão precioso. E para que nós possamos receber esse influxo de luz de amor que desce sobre todos nós. Vamos juntos, amados. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. E vamos também agradecer essa mãe querida, mãe amorosa, essa mãezinha do céu, Maria Santíssima, por todo o amparo e proteção, por cuidar de cada um de nós com tanto zelo e com tanto carinho. Carinho que só uma mãe tem pelos seus filhos amados. Então vamos juntos. Façamos então, quem quiser, quem puder, quem estiver nesse desejo de celebrar a presença dessa fonte maravilhosa feminina em nossas vidas, essa mãezinha preciosa, aqui vamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Bem, amados, caiu no capítulo 8º. Bem-aventurados os puros de coração. Caiu no último item. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Vianney, cura d'Armes, em Paris, em 1863. Esse espírito, então, de Vianney, né, deixa à equipe de Allan Kardec essa mensagem. Nós lemos um trecho dela, tá? Na verdade, é o item 20 do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá. Meus bons amigos, me chamastes para quê? É para que eu faça a imposição de mãos sobre essa pobre sofredora que aqui está e curá-la? E que sofrimento, meu Deus!
Ela perdeu a vista e tudo é trevas para ela. Pobre criança. Que ore e mantenha acesa a chama da esperança. Não sei fazer milagres sem a vontade de Deus. Todas as curas que eu pude fazer e que vos foram contadas, atribuí àquele que é o Pai de todos nós. Em vossas aflições, olhai sempre para o céu e dizei do fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades de meu corpo. Que minha carne seja castigada se necessário, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que ela tinha quando me criastes. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem serão dadas, e talvez também esta cura que pedistes apenas timidamente em recompensa de vossa abnegação. E segue a mensagem, amados. Muito lindo, né? Vianney Cura d'Armes, trazendo então essa mensagem para nós, humanidade, né? Nós sabemos, amados, como diz aqui, né? Esse espírito da equipe de Allan Kardec, a cura, ela é fruto, grandemente, primeiramente, da misericórdia de Deus a nós, né? Seus filhos. Porque a cura, nós sabemos, é fruto de um longo caminho de desequilíbrio das nossas almas, dos nossos espíritos eternos, que vêm nesse processo de reencarnação, promovendo o adoençamento. Então, para chegarmos na cura, né, nós precisaremos que Deus, na sua misericórdia, olhe para as nossas dores e nossas dificuldades e nos ajude, cada um de nós, a mover essa energia de transformação, né? Como ele diz aqui, que nós possamos pedir para Deus não a cura do corpo físico exatamente, ou a cura daquela situação especial, né? Mas que a gente possa ser curado do que causou aquilo, né? Porque geralmente o adoençamento é fruto desse processo de desequilíbrio. E se nós recebermos a cura somente daquele adoençamento, né, talvez retorne um pouco mais à frente, não é verdade? Quando Jesus diz, por exemplo, à mulher adúltera: vá e não faça mais, para que você não fique novamente, né, à frente dessas pedras que te atiram, ou seja, quando ele também cura cura e pede para que a pessoa curada siga e que não volte a esse lugar, né, de desequilíbrio, é justamente para que a dor não retorne, né? Ou seja, amados, quando nós temos esse desequilíbrio em nossas almas, em nosso espírito, né, ele estará se manifestando em forma de dor, de desequilíbrio, né? E, portanto, de adoençamento. Então, a cura real, ela é a misericórdia de Deus, né, sempre, nos dando a possibilidade de refazer, de ressignificar, de plasmar um novo caminho profundamente, né? Se nós olharmos, então, dentro dessa ótica do dia de hoje, olha, estamos na Páscoa praticamente, que foi ontem, né? Nós estamos nessa visão da vida nova, né? Nós estamos nessa visão de que a dor da cruz, a dor que nos leva a esse máximo, né, de sangrar essa matéria, né? Amados, mas essa dor que leva até a morte, a dor extrema, tá? Se ela não tiver colada com o princípio amoroso, né? Se ela não tiver a serviço do amor, esse amor que vê todas as coisas, que não privilegia ninguém, nem situação alguma, quer dizer, esse amor que é divino, né?
ela não terá esse efeito curador profundo, né? Talvez a gente vá até a dor extrema e renasça, né? Trazendo novamente esses estigmas, né? Essas memórias em nossos seres. E, portanto, talvez a gente possa rodar de novo esse processo kármico de repetição das dores, né? Lembra de Paulo? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse, né, com a sabedoria do homem, da sua grandeza máxima, sem amor, de nada valeria, né? Porque só o amor é capaz de compreender isso profundamente e transformar, né? É a lei áurea de hoje, né? Faça para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você, porque dentro disso está toda a aferição do amor, né? Está claramente medido, mensurado o amor. Não é verdade, amados? Porque se para mim isso é muito bom e eu faço para o outro, eu estou dentro do campo amoroso, inevitavelmente, né? Porque à medida com que eu meço o outro, eu serei medido, né? Ou seja, se eu entro nesse campo do amor, né? Se eu vou a Deus pedindo a oportunidade de refazimento desse processo, né? Então, Deus, na sua misericórdia, vai oferecer, porque Ele sempre oferece. Deus é bom, Deus é justo, né? Nós temos de Deus milhares de respostas a essa questão. Nossa vida, nossa família, todas as situações que recebemos são palavras divinas concretas, no sentido de que nós podemos, sim, voltar a trilhar o caminho do amor em todas as questões da nossa vida. Não é verdade, amados? Então, se entramos nesse processo de abnegar, de renúncia, né? De não ficarmos presos às visões materialistas, imediatistas, mas sim nessa lógica maior de como tem a ver com a alma, né? E entrarmos ativamente nesse campo de transformação, ou seja, transformar o nosso amor em energia cotidiana na nossa vida, né? Que nós podemos chamar isso de caridade, né? Caridade para conosco e com os outros. Caridade, idade querida, preciosa de quem já entendeu essa lógica, né? De que fazendo ao outro, estamos fazendo para nós. Quando isso é verdade, né, amados? No bem. Mas também quando fazemos ao outro e não estamos munidos da ferramenta do amor e do bem, isso também retorna a nós, né? Gerando ainda mais dor e mais dificuldade. Enfim, meu querido e minha querida, fechamos a nossa prece com essa palavra, então. Ame. Ame muito. Ame o teu semelhante conforme essa regra máxima que o Cristo deixou para nós, que já era e sempre foi a grande mensagem de Deus aos homens, desde o Velho Testamento, desde sempre. Amor. Ame a Deus sobre todas as coisas. Seja filho. Coloque esse amor no coração. Não é esse o convite a nós, amados? Que nós possamos colocar, então, esse amor em prática nos nossos dias. Cada dia é uma chance nova de recomeço, de refazimento, de ressignificação. E aí, então, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos para nós, estaremos padronizando, estaremos construindo esse mundo novo. Estaremos na vida nova, realmente plena, de amor em Cristo. Ame, ame muito e encontraremos a paz. Ame. Fechamos então com essa mensagem em forma de música. Ame sempre em Cristo. Muita paz. Uma boa noite a todos.
o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o Mestre ensina é a lei de amor. Que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama, que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz o peito a lira. Lira